Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. Então hoje é o Dia Internacional aí de combate à violência, né, contra a mulher. Mas o meu propósito aqui é a gente combater qualquer tipo de violência, seja contra a mulher, seja contra homem, qualquer tipo de violência, né? Porque na verdade essa dinâmica de abuso, né? Quando a gente não se respeita aí nos relacionamentos, a gente está caminhando aí para ter um mundo muito mais complicado aí para a gente poder viver. E aí nosso papel enquanto adultos é nos responsabilizarmos aí para a gente poder desenvolver dinâmicas mais saudáveis, e para isso a gente precisa conversar sobre o assunto. Então eu aproveitei aí esse dia, que é um dia de lembrar mesmo que a gente precisa cuidar das relações, da forma como a gente aprendeu a se relacionar, para que a gente consiga ir para a vida com mais dignidade, com mais respeito. Então, boa noite, Val, boa noite, Adri, que bom que vocês estão aqui. E obrigada pela companhia e pelo tempo de vocês, que é o que a gente tem de mais precioso hoje, é o tempo, né? Então, que eu consiga, né, transmitir algumas reflexões aqui que possam ajudar vocês a repensar a forma como vocês têm vivenciado a vida. Boa noite, Catarina. Seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente passa por uma série aí de desafios, uma série de frustrações, e muitas vezes a gente vai precisar, assim, recalcular a rota da nossa vida, porque as coisas não acontecem bem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E isso, consequentemente, vai gerar um impacto na nossa autoestima. E é como se ficasse mais difícil para a gente continuar a caminhar, porque é como se a nossa mochila ficasse mais pesada e ficasse mais difícil para a gente poder atravessar a nossa jornada diante de tantas aí dificuldades. Boa noite, Leandro. Então a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações quando a gente coloca as nossas expectativas, né, que é o que a gente gostaria de ter vivenciado, e do lado a gente coloca a realidade, né, ou seja, a vida como ela é. Nós vamos precisar aí arrumar estratégias para poder continuar seguindo adiante, apesar de a nossa história não ter sido do jeito que a gente escreveu, né? Então, nós vamos precisar fazer algumas adaptações ao nosso roteiro de vida para que a gente consiga seguir adiante. Então, primeiramente, a gente vai falar dessa questão da expectativa e da realidade. Então, nem tudo que a gente acreditou que seria Então, a gente vai precisar fazer isso. E a partir de que a gente começa a criar expectativas? A partir da lógica daquilo que a gente acreditou sobre a gente, quem somos nós, né? A partir do que a gente acreditou que são as outras pessoas, e também a partir do que a gente, como a gente enxerga esse mundo, né? Então a gente vai aprender sobre a gente, sobre o mundo e sobre as outras pessoas, primeiramente através dos olhos dos nossos pais ou daquelas pessoas que fizeram a função de cuidadores aí, quem cuidou da gente, tá? Então, esse primeiro olhar, né, a gente vai olhar através desses olhos, né? Dos olhos primeiro da mãe e consequentemente do pai, né? Se não teve o pai, não teve a mãe, que foram os cuidadores principais aí, a gente tá falando da função materna e da função paterna, que são as pessoas que vão exercer esse cuidado. Então, eu posso me achar uma pessoa importante, né? E posso me achar também uma pessoa que não é tão boa assim. E posso achar que as outras pessoas são muito melhores que eu, ou que elas precisam viver me servindo, né? Porque eu estou na vida para ser servida e não para servir. Ou que eu tenho muitos direitos e as outras pessoas não têm direito nenhum. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pires.
Boa noite. Então, nós vamos precisar olhar para tudo aquilo que a gente acreditou e agora, enquanto adultos, nós precisamos ver se aquilo que a gente acreditou ainda faz sentido ou a gente vai precisar fazer algumas adaptações para a gente poder fazer os ajustes necessários diante da realidade, diante da vida que a gente tem e não diante da vida que a gente gostaria de ter, tá bom? Então, desde criança a gente vai fazer essa comparação, a gente vai olhar para as pessoas que estão do nosso lado e a gente vai atribuir um significado para cada um de nós, tá bom? Então, esse mundo, né, em relação ao mundo, a gente pode achar que o mundo é perigoso ou que o mundo é um lugar cheio de oportunidades. Então, se eu cresci acreditando que o mundo é um lugar cheio de oportunidades, se eu cresci acreditando que eu vou conseguir tudo que eu quero e não aprendi que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, não vai ser somente o fato de eu cultivar, de eu fazer alguma coisa, de eu me esforçar para conseguir alguma coisa, vai ser o suficiente para eu poder conseguir aquilo que eu gostaria de ter. Eu vou ter que lidar com a frustração diante daquela expectativa, porque quando a gente é criança, né, a gente estuda, aí o pai e a mãe falam assim, estuda, que se você tirar uma nota boa, você vai ganhar tal coisa. Então a gente cresceu numa educação de que a gente vai fazer e, consequentemente, a gente vai ter um retorno. E só que na vida real não acontece assim, a gente cresce, fica muito frustrado porque não é bem assim. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai se empenhar, vai dar o nosso melhor e mesmo assim nós vamos ter que lidar com a frustração de uma porta na cara, de uma demissão, de um término de relacionamento, de uma traição, de uma promoção que foi para outra pessoa que não se empenhava tanto quanto você. Então, há uma série de dores, de morte também, né? Às vezes você faz um tratamento e não consegue a cura ou não consegue atingir aquele objetivo, como no caso de tratamento em relação à infertilidade. Então, há uma série de coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai ter o resultado esperado e isso vai ferir a nossa autoestima, isso vai ferir aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Então, essas feridas, né, essa expectativa que a gente tinha de conseguir determinadas coisas, essa expectativa que a gente tinha de conseguir um parceiro ou uma parceira de vida que não é atendida, né? Aquele emprego dos sonhos, aquele trabalho bem remunerado, então todas essas coisas, né, vão precisar aí de ajustes para a gente poder seguir adiante, né? Então, do 0 aos 7 anos, quem são os nossos modelos, né? As nossas referências são os nossos pais e os nossos cuidadores. Daí a importância de vocês pensarem como é que foi a infância de vocês, porque quando a gente fala da autoestima, aquilo que aconteceu na infância não fica na infância, ou seja, aquilo que a gente atribuiu de significado lá atrás, consequentemente tem uma repercussão na nossa vida hoje. E nós vamos precisar fazer uma checagem, né? Checar para ver se tem que fazer alguma adequação a respeito de tudo aquilo ali que a gente acreditou que seria e que muitas vezes não vai ser, tá? Então, até os 7 anos, a nossa referência é quem cuida da gente. Depois, até a adolescência ali, a gente vai ter, vai se afastar um pouco desses pais aí para a gente poder ter essas outras referências externas e a partir desse afastamento a gente vai construir a nossa lógica, né? A nossa identidade. Só que vira e mexe nós vamos dar uma olhadinha para trás assim, como se a gente precisasse da permissão do nosso pai, da nossa mãe ou da nossa família mesmo, diante daquilo que eles esperam da gente, daquilo que eles esperavam da gente. E muitas vezes nós, se a gente não presta atenção,
nós vamos alimentar algumas escolhas e algumas relações que nem são saudáveis, simplesmente porque a gente quer receber aquela aprovação daquelas pessoas que são as pessoas que a gente mais se importa, ou que a gente gostaria, pelo menos, de receber o amor das pessoas, que seria dos nossos pais, né? Então, nós vamos ter dificuldade de fazer umas escolhas diferentes daquela que eles esperaram de nós, tá bom? Então, uma série de coisas que acontecem na nossa infância vão influenciar aí na nossa autoestima também. Então, se a nossa família passou por doenças, por perdas, que pode ser morte, pode ser desemprego, pode ser traição, pode ser separação, pode ser violência, tragédia, mentiras, né? Então, tudo isso está presente na nossa bagagem. Então, na vida adulta, quando a gente tem alguma experiência, como qualquer uma dessas que eu falei para vocês, ou similar, muitas vezes vai acessar uma dor lá da nossa infância, né? Porque aquela memória de dor, ela já existe e às vezes aquela situação atual vai ativar uma dor e vai fazer com que a gente ative uma crença que nós temos a respeito de nós e que vai afetar a nossa autoestima. Que, como eu falei para vocês, a gente vai desenvolvendo essas crenças ao longo da nossa vida. Então, a gente pode ter crença de desvalor, crença de desamor e crença de desamparo, né? Então, por exemplo, numa situação atual em que uma pessoa vivencia uma traição, ela vai ativar, por exemplo, essas crenças de acordo com as crenças que ela já tem desenvolvido ali desde a infância. Então, eu posso me sentir, por exemplo, numa situação de traição ou de demissão, como alguém inferior àquelas outras pessoas com as quais eu me relaciono. E isso pode gerar um comportamento que invalida, que a gente mesmo passa a invalidar quem realmente nós somos. E aí a gente começa a ter um comportamento de quem não merece. Então, se eu acredito que eu não mereço, então se eu desenvolvi a crença, né? O que é a crença? Crença é algo que você acredita independente de você ter evidências de que aquilo é verdade. A crença é porque você acredita, não importa se você tem evidências ou não, é aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que eu sou boa, né? Eu postei ontem um vídeo falando que a pessoa estava achando que a pessoa tá famosa porque tem gente seguindo ela lá na rede social, né? Então, olha só, isso é uma crença. A pessoa pode ter uma crença, porque a crença é algo que você acredita mesmo não sendo verdade. Muitas coisas nós acreditamos que não são verdades, mas que pelo fato, o nosso cérebro ele não separa fantasia de realidade. Por isso que quando a gente tem pesadelos, a gente acorda acabado ou acabada, né? Por quê? Porque nós sentimos como se aquilo ali tivesse realmente acontecido com a gente e isso gera dor, isso gera tristeza. E nós não queremos estar em contato com a dor. É muito difícil a gente estar em contato com a dor. Então, muitas vezes, para não sentir dor, nós preferimos ficar na zona de conforto diante de uma situação desconfortável. Essa situação desconfortável pode ser qualquer uma dessas que eu falei e pode ser outras também. Então, pode ser ficar num trabalho que você não está realizado, ficar num relacionamento onde a pessoa não te ama mais, ficar num relacionamento onde você é maltratado ou maltratada. Então, permitir que somente as outras pessoas se sintam merecedoras de ter a sua atenção e você não se permitir ter a atenção, o tempo das pessoas, né? Então, muitas coisas que a gente aprende
e que a gente acredita que é verdade, a gente vai influenciar aí nesses movimentos que a gente vai para a vida ou a gente fica preso aí na morte, tá bom? Então, o que acontece? Outra coisa que vai influenciar também nessas crenças que eu falei para vocês é como que a gente viu os nossos pais se relacionarem. Isso também vai afetar muito o que a gente acreditou. Então, a forma como a gente se relaciona tem muito a ver com a forma que a gente aprendeu a se relacionar. E a gente aprendeu a se relacionar com a nossa família. Então, a forma que a nossa família nos mostrou através do comportamento o que é o amor, o que é amar. Por isso que a gente não deve bater nos filhos, porque quando a gente bate nos filhos, a gente está ensinando que quem ama bate, né? Então a gente alimenta um ciclo de violência. E quando a gente recebeu uma educação, por exemplo, de punição e recompensa, o que a punição e recompensa ela indica, né? Ela nos mostra. Ela nos mostra que se eu fizer aquilo que eu preciso fazer, eu vou com certeza conseguir aquilo que eu quero. E se eu não conseguir, eu vou ser punido ou vou ser punida. E na verdade, na vida real, isso não é o que acontece, por isso que a gente fica tão frustrado. Porque às vezes a gente vai se dedicar e isso não vai ser o suficiente. Nos relacionamentos, isso acontece muito. E aí a gente está falando aí dessas relações abusivas, que é quando uma pessoa também alimenta uma dinâmica de abuso, porque a gente não tem o poder da gente falar assim, eu nunca vou ter uma relação abusiva. A questão toda é que se você... pode ser, gente, a gente não tá livre de ser frustrado, a gente não tá livre de não ter uma relação abusiva. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, já aconteceu comigo, pode acontecer com você se já não aconteceu. A questão é o que a gente vai fazer se a gente perceber que a gente tá em algum tipo de relação abusiva. A relação abusiva, como eu falei para vocês, não é só amorosa. A relação abusiva, ela pode ser em todas as outras áreas da nossa vida. E o mais interessante que eu quero também alertar vocês, que muitas vezes esse abuso, ele acontece dentro da nossa própria casa e a gente nem se dá conta, nem percebe que essa dinâmica abusiva faz parte das nossas relações, tá? E o fato da gente ter vivenciado relações abusivas dentro da própria família, isso contribui para a gente desenvolver crenças de que realmente a gente tem que estar servindo as pessoas o tempo todo. Por exemplo, e nos casos em que houve separação, né, traição, é muito comum aquela pessoa que foi traída ou que foi deixada colocar o filho num lugar de dependência, no lugar do marido ou no lugar da esposa. E aí é como se o pai casasse com a filha ou a mulher casasse, a mãe casasse com o próprio filho. E aí existe uma inversão de ordem, e essa inversão de ordem faz com que a criança, né? Então, se vocês passaram por esse tipo de dinâmica dentro da família de vocês e assumiu esse lugar de quem tinha que cuidar do pai ou que tinha que cuidar da mãe porque o pai ou a mãe saiu de casa, isso também vai influenciar nas crenças de que por exemplo, eu tenho que agradar a minha mãe ou meu pai, eu tenho que fazer tudo por eles. E também quando a gente ouve, é muito pesado, por exemplo, quando nós ouvimos dos pais o quanto que foi muito sacrifício para eles a nossa chegada. Então é muito importante que a gente entenda como que nós viemos ao mundo. Nós viemos ao mundo a partir do excesso de amor dos nossos pais, ou nós viemos ao mundo a partir de uma falta, né? Como é que eu sei se eu vim do excesso de amor ou eu vim da falta? Quando eu venho da falta, quando nós filhos viemos da falta, existe uma
uma necessidade de nos colocarmos num lugar de quem precisa agradar, de quem precisa preencher um vazio que existe. E quando a gente veio do excesso de amor, nós estamos livres para poder viver a nossa vida e sem dever nada aos pais. Ou seja, os pais não cobram dos filhos aquilo que eles fizeram, até porque não é possível, enquanto filhos, nós pagarmos tudo aquilo que os nossos pais fizeram por nós. Então, é uma dívida que não dá para pagar, gente. E a gente só pode pagar de um jeito, fazendo algo de valioso com a nossa vida. Quando nós vivemos uma vida respeitosa, quando a gente cuida da nossa saúde, quando a gente cuida das nossas relações, quando a gente se permite encarar a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de garantias e tenta ser coerente com as coisas que a gente deseja ao longo da vida, a gente tá honrando todo o sacrifício aí que foi feito para que a gente viesse ao mundo, tá? Então a melhor forma da gente lidar com a nossa autoestima é exatamente fazendo isso, tá bom? Então, é muito pesado se nós, né, escutamos, né, o que pode afetar a autoestima de vocês, então? Nossa, né, no caso eu também, de todo mundo. É quando a gente escutou que nós somos a razão da vida dos nossos pais. Isso vai ter um peso muito grande, porque nós vamos ter a necessidade maior ainda de agradar esses pais. E quando a gente tenta agradar os pais em tudo, isso também vai nos afastar daquilo que nós realmente gostaríamos de ser, ou, na verdade, nos afasta de quem realmente somos. Por quê? Porque nós ficamos presos a pagar uma dívida que é impagável, tá bom? Então, a gente precisa prestar atenção o que a gente andou aprendendo e acreditando a respeito dessas relações aí, que a gente não pode fazer escolhas diferentes daquelas que os nossos pais idealizaram pra gente. Então, se os nossos pais desejam que a gente faça, por exemplo, uma faculdade ou um curso X, ou que a gente se relacione com uma pessoa X, por amor a eles, muitas vezes nós vamos nos privar de fazer as nossas próprias escolhas para agradar e para não perder o amor dos nossos pais. Isso fere muito, muito a nossa autoestima. Por quê? Porque nós não vamos estar conectados quando fazemos escolhas para agradar o outro, né? Para receber o amor do outro, até porque nós não conseguimos sustentar o fato de que quando eu gosto de uma... Imagina, por exemplo, eu sou psicóloga. Então, eu gosto muito do que eu faço, eu escolhi fazer isso. Então, eu gosto muito a ponto de não parar de estudar sobre o que eu trabalho. Quando você faz uma escolha que não é sua escolha, é uma escolha para agradar outra pessoa, você não vai ter motivação, né? O que seria a motivação? Motivo para, isso é motivação. Motivo para investir na sua profissão, ou você não vai ter motivo para investir na relação, ou investir no trabalho, ou investir nos projetos em comum do casal, né? Então, por exemplo, fere muito a autoestima quando você tem um projeto, você faz um projeto de ter um filho com uma pessoa, só que o projeto é só seu, o projeto não é da outra pessoa. Então, esse filho fica sendo só de uma pessoa e aí deixa de ser um projeto do casal. E isso também vai afetar a nossa autoestima quando a gente fica fazendo força para caber num sapato que não é nosso número, né? Então, é importante a gente parar para avaliar o quanto que isso nos afasta, né, de nós mesmos, fere a nossa autoestima, se a gente mantém esse modo agradar, né? Então a gente começa querendo agradar os nossos pais, depois a gente começa a querer agradar a professora, querer agradar o parceiro ou a parceira,
agradar o patrão, né? Então, assim, a gente repete a mesma dinâmica, muitas vezes, de uma relação abusiva. Então, mesmo quando a relação tá ruim, né? Às vezes a gente não se permite sair porque a gente está acostumado ou acostumada com aquilo também que é doentio, tá? Então, o que significa o amor próprio? O amor próprio significa nós termos um senso do quanto que a gente vale. E se a gente tem amor próprio, a gente não fica dependendo de alguém de fora para poder dizer que a gente é importante. É claro que é muito bom quando alguém chega pra gente e fala: nossa, como é que você é boa, ou como é que eu gosto de você. É claro que é normal a gente querer se sentir amado, querer se sentir amada. No entanto, quando a gente depende emocionalmente de outra pessoa, né, que outra pessoa valide quem nós somos, simplesmente nós vamos ser presas fáceis de relacionamentos tóxicos, seja de amizade, seja de trabalho, ou seja de relacionamentos amorosos, né? Então, quanto mais a gente ampliar o autoconhecimento, entender por que eu tive necessidade de agradar o tempo todo os meus pais, ou por que eu tive necessidade de agradar o tempo todo a minha família, ou o meu patrão, ou seja lá quem for, ou meu filho ou minha filha, né? Então, quando a gente se permite olhar para entender, poxa, o que me levou a isso? Mas eu consigo me permitir dar um passinho diferente, um passinho mais saudável. E a gente não consegue dar esse passo se a gente quer ficar anestesiado, se a gente não quer lidar com a dor, se a gente não quer passar pelo difícil processo que é o processo do luto, né? Que eu tanto estou compartilhando com vocês esse processo de luto. E eu gostaria até de lembrar vocês que eu coloquei lá as fases do luto para vocês, explicando. Isso também serve para outros lutos, né, gente? Eu coloquei divórcio lá, mas na verdade toda vez que a gente tem uma expectativa e essa expectativa ela não é cumprida, nós vamos ter que passar por esse processo de luto, que é para poder atribuir um novo significado, dar um novo colorido ali para aquela experiência, para que a gente possa seguir em frente, né? Então a gente vai ter que passar por esse resgate aí da nossa autoestima, e é como se a gente precisasse sim dar um tempo pra gente e lamber as nossas próprias feridas aí, para poder se recuperar e poder ir para uma relação aí mais saudável e para poder fazer as próprias escolhas. E para isso a gente vai precisar acionar o nosso modo adulto, e muitas vezes a gente não quer esperar o tempo tão importante para a gente poder se refazer daquelas perdas que a gente precisa aceitar que acontece aí na nossa vida, tá bom? Nos casos, por exemplo, em que houve uma traição, né? Essa traição em qualquer área da vida, como eu falei para vocês, e isso de qualquer maneira vai abalar a nossa autoestima, né? Então, se eu não fui promovido, se eu fui trocado por outra pessoa, então trata-se, como é que eu vou falar aqui? Muitas vezes a gente não quer aceitar perder, né? E a gente confunde achando que, por exemplo, se a pessoa não quer a separação, que ela ama, às vezes ela já tá fora há muito tempo, e a gente fica ali querendo manter uma coisa que já tá morta, e não tem como a gente ressuscitar alguém que já tá morto, né? E às vezes não é por amor que a pessoa faz um movimento desesperado para querer retomar a relação, muito pelo contrário, às vezes isso é justamente para não perder, não ter que lidar com as consequências que é uma separação. Uma coisa que impede também, que acaba com a nossa autoestima, é quando a gente tem uma dependência
econômica da outra pessoa, porque isso faz com que a gente tenha que se submeter a relações que são tóxicas, né? Então, essa dependência, tanto financeira quanto emocional, também ela vai contribuir para ser combustível para manter um ciclo de abuso aí nas relações, para alimentar relacionamentos tóxicos, né? Então, por exemplo, se você não acha que não tem uma qualificação adequada, e não investe na sua qualificação, em aprender a fazer alguma coisa para poder desenvolver uma certa autonomia, você muitas vezes vai ter que se sujeitar a um trabalho que não é um trabalho que você considere respeitoso ou que você gostaria de realizar. Então, a gente tem o abuso, né? Essa violência, ela também acontece no ambiente de trabalho e muitas vezes acontece de maneira velada quando existe o cancelamento, por exemplo, né? Quando a pessoa é ignorada dentro do ambiente de trabalho ou quando ela é, como é que eu vou dizer? Ela é colocada para baixo, invalidado o trabalho dela ou minimizado para gerar um desconforto mesmo e que vai aí afetar a autoestima. Então, se a pessoa não conhece as próprias forças, ela vai ter mais dificuldade de fazer esse movimento de sair dessa, largar essa falsa segurança, né? Porque às vezes a pessoa fica presa, por exemplo, a um trabalho que é muito abusivo, preso a uma questão de salário. Ah, mas aqui eu tenho certeza que eu não vou ser mandada embora. E aí fica presa aquela migalha, fica aceitando migalha, né? Então a gente tem que parar de aceitar migalha, né? E aí a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir entender o quanto que a gente vale. E nós não aprendemos muitas vezes isso, porque quando a gente vê uma pessoa que ela tem autoestima, muitas vezes o que a gente fala? A pessoa se acha, né? Então, até mal interpretada, mal vista. Então, parece que é pecado ter autoestima. Parece que o certo é ter baixa autoestima. E, na verdade, não. Que bom quando a pessoa consegue saber qual que é o seu valor. Porque aí sim, ela vai conseguir negar, ela vai conseguir pedir, ela vai conseguir estabelecer um equilíbrio nas relações. E ela tem muito mais chance, né? Nós temos muito mais chance de de estabelecer relacionamentos saudáveis e até romper com ciclos ou com relações que não são saudáveis. E para isso a gente tem que estar com a nossa autoestima conectada para poder falar não, inclusive para nossa família, quando a gente percebe que a família explora, né? Porque tem famílias que exploram e se a gente foi criada numa família onde havia exploração, onde a gente via que tinha alguém que dava muito, que fazia tudo, que fazia acontecia, essa aprendizagem que a gente teve, porque nós aprendemos mais a partir do que a gente vê do que pela forma como a gente escuta, né, fala. Então vale mais o comportamento do que as palavras. Então vamos pensar aí que mais de 90% aí da nossa comunicação que a gente vai internalizar do que a gente viu e não do que a gente escutou, tá? Então, vale mais o que eu tô vendo sobre o que você faz do que o que você fala pra mim. Então, se uma pessoa fala que te ama, mas ela te coloca pra baixo, então a gente tem que repensar aí que tipo de amor é esse que coloca a pessoa pra baixo. Porque amor envolve parceria, envolve respeito mútuo, envolve cumplicidade. E muitas vezes, quando a pessoa tá num ciclo aí de abuso, de violência, né? A gente fala aí que existem 3 fases quando a gente fala de violência conjugal. A primeira fase seria, dentro do ciclo aí de violência doméstica, seria identificar essa questão do aumento da tensão, né? Começa a ficar ali mais conflituoso ou conflituosa a relação e geralmente, o que acontece nessa primeira fase aí desse aumento da tensão?
o que acontece é que na maioria das vezes a pessoa começa a se achar culpada, a vítima se acha culpada e tenta, né, pensar numa forma de poder resolver aquele problema ali que está gerando aquele abuso. Então, a gente está falando isso aqui, mas esse abuso também pode ser em relação a um trabalho ou qualquer outra coisa assim, tá bom? Então, existe um aumento de tensão e a pessoa tenta achar um jeito de tentar solucionar. Então, a pessoa vai evitar muitas vezes falar, irritar outra pessoa, ou ela vai tentar tá mais disponível sexualmente para parceria, ou vai tentar ficar mais horas depois do trabalho para poder atender a necessidade e agradar o chefe ou a chefe, né? E a segunda fase a gente tem o ataque violento. Então sai daquele modo ameaça, né? Sai da questão da fala em si, tá? Para passar por um ataque físico, né? Onde há uma agressão, e essa agressão não necessariamente é uma agressão física. E o problema é que a gente tem dificuldade muitas vezes de reconhecer que não é só sobre violência física. A nossa autoestima é afetada pelas outras formas de violência que existem, que são o abuso psicológico, o moral, quando há a questão do patrimônio, quando a pessoa pega e fica, coloca como posse sua o seu patrimônio para não te dar poder de seguir a vida. Então é uma forma de prender quando a pessoa agarra, né? Fica com uma coisa, não quer entregar aquilo que te pertence da sua parte do patrimônio. Então é uma forma também de reter. E isso também existe aí, por exemplo, nas relações trabalhistas também. Às vezes isso acontece, do funcionário ter que entrar na justiça para poder receber. Então também é uma forma de abuso que existem no ambiente de trabalho e existe nas relações também afetivas e amorosas, né? A gente também tem a questão da violência patrimonial, que eu falei, né? Da violência verbal, né? Que é quando a pessoa coloca a outra pessoa para baixo, e a gente também tem a questão da violência sexual, que é quando a gente força a outra pessoa a práticas sexuais ou a prática sexual de que ela não se sente à vontade ali para poder participar, tá bom? Então, todo esse tipo de violência existe, é considerado violência, então não é só quando a pessoa bate. Então, o que os estudos apontam? Que muitas pessoas não reconhecem como violência essas outras formas que eu falei, sem ser a violência física. Parece que, assim como as doenças relacionadas à saúde mental, é muito difícil nós validarmos quando é algo que não é visível, como quando deixa hematoma, né? Quando a violência é física. Então, isso também fere a autoestima, essas agressões, essas humilhações, e a gente internaliza isso. Por exemplo, existem pessoas que elas vão ter uma imagem, uma autoimagem negativa e inclusive vão ter dificuldade de sentir prazer por causa de tudo que elas escutaram e o que elas internalizaram que elas são, né? Então, às vezes, numa relação abusiva, a pessoa escutou que ela é feia, que ela não tem um corpo legal, que ninguém vai querer ficar com ela, que ela deveria ou ele deveria dar graças a Deus. E digo mais, que existem relações abusivas também de mulheres em relação aos homens, tá? Então, embora o número de mulheres que passam pelo processo, por esse tipo de violência que eu estou falando para vocês, existem homens que também sofrem esse controle, né? Que eu tô falando aqui para vocês e que precisa também ser visto. Só que a gente sabe que as mulheres são as principais vítimas aí, né? São as maiores vítimas de violência. Então a gente deve combater qualquer tipo de violência e inclusive quando há casos também que muitas vezes a mulher usa do próprio filho para poder manter o controle ali de uma relação
Então, colocando a criança, né? Então, que é o que chama-se alienação parental, que é quando você utiliza do filho ali para poder ter algum ganho em relação aí à relação, e a gente tem que tomar cuidado. Se vocês vieram de uma família onde teve esse tipo de coisa, isso consequentemente pode refletir aí naquilo que vocês acreditam sobre as crenças que vocês desenvolveram sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, o que o homem pode, o que a mulher pode, né? O que se eu não casar, eu vou ser inferior às outras pessoas, e se eu não tiver filho? Ah, então eu tô ficando velha, né? O que eu aprendi e como que eu aprendi ou o que eu vi dentro da minha família tá impactando hoje nas escolhas que eu faço ou que eu acredito que eu tenho direito de fazer. Então, o tempo todo a gente é influenciado e a gente vai também influenciar quem está à nossa volta. Por isso que é muito importante a gente investir no autoconhecimento. Informação é poder. Muitas vezes a gente agiu de um jeito porque a gente acreditou que aquele jeito era o certo, porque foi o que a gente viu de modelo. E é muito legal quando a gente se permite aprender outras formas mais saudáveis da gente se relacionar. Às vezes, o modelo que a gente teve não foi saudável e a gente pode simplesmente honrar, entender que aquele modelo não foi saudável e fazer diferente daquilo que a gente aprendeu dentro da nossa família, tá bom? Então, essa baixa autoestima, né? Então, se a gente se sentiu inferior, se a gente acredita que a gente é inferior, se a gente escutou muito, né? Tudo aquilo que é uma mentira contada muitas vezes, ela vai se tornar uma verdade pra gente. Então, se eu escuto, você não presta, você é ruim, você é lento, você é burro, né? Tudo aquilo que a gente, você é orelhudo, seu cabelo é feio, né? Eu tava até conversando com uma pessoa, né? E aí eu tava falando a questão do cabelo, né? Como que eu lembro que quando eu era criança, eu pedi pra minha mãe alisar meu cabelo, né? Por quê? Porque quando eu ia para a escola, eu lembro que as pessoas falavam que o meu cabelo era ruim. Então, se você aprende que o seu cabelo é ruim, você quer ter um cabelo bom, né? Você se acha inferior às outras pessoas. E assim é para qualquer outra coisa na nossa vida, né? Aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente aprendeu vai influenciar muito nas escolhas que a gente faz. Então, se a gente acha que a gente não é bom o suficiente, nós vamos entrar no modelo para supercompensar aquilo que a gente acreditou que a gente não era bom o suficiente, né? Então, se a gente acha que a gente não é bom, a gente vai tentar dar muito mais do que a gente deveria dar numa tentativa da gente ser amado, porque a gente quer muito ser amado, e isso vai afetar sim a nossa autoestima, né? Então, quantas pessoas não escutaram na escola, não escutaram do coleguinha ou da própria família que não era boa o suficiente, que era feio, que era magro, ou que tinha perna fina, ou que tinha perna grossa, ou era gordo, ou era narigudo, ou que tinha cabelo ruim, né? Quanta coisa que a gente escutou e que tá ainda assim, pesando na nossa bagagem, a ponto da gente achar que a gente não merece ter uma relação de respeito, que a gente não merece também ser amado e que a gente tem que estar o tempo todo só servindo e não compartilhando aí, não experimentando, não tendo experiência de que a gente também é importante. E muitas vezes nessa lógica desenvolvida de que a gente não é bom o suficiente, a gente se mantém nas relações tóxicas de amizade, de trabalho, de relacionamentos amorosos, tentando caber onde não nos cabe e com certeza deixando de ter espaço para poder viver experiências muito mais saudáveis com alguém que gostaria realmente de compartilhar planos em comum, respeitando também que cada um tem a sua própria individualidade, e isso também é o que alimenta relações saudáveis. O problema é que muitas vezes quando uma pessoa tem uma frustração,
ou ela demora muito para conseguir alguma coisa, às vezes ela passa a investir só numa coisa. E aí ela deixa as outras áreas da vida desprotegidas. E a gente não pode simplesmente anular as outras áreas da vida. Às vezes, quando acontece um término de uma relação ou um desemprego, o que as pessoas costumam fazer? Até esse medo do julgamento faz com que as pessoas se afastem e fiquem sozinhas, desconectadas, e elas perdem a grande oportunidade de se sentirem amadas e receber o amor de outras pessoas que estão disponíveis ali para poder compartilhar. Mas o medo de ser julgado, né? A gente ouve muitas vezes assim, que vão pensar de mim, né? Eu não sou bom o suficiente. O que vão achar de mim se souberem que aconteceu isso comigo, que eu fui largado, né? Então aí a gente acaba aceitando uma relação mais ou menos, ficando numa coisa mais ou menos, num emprego mais ou menos, porque a gente tem medo até de tentar ter uma coisa mais saudável, tentar fazer uma prova, tentar mudar de emprego. Mas se der errado, a gente tenta de novo, né? Tenta um outro movimento. O importante é que você tá ali no movimento de vida, de como se fosse um coração pulsando e querendo viver. A NutriShow colocou que às vezes não nos sentimos merecedor de carinho ou achamos que tem algo por trás. Sim, e o fato da gente achar sempre que tem que dar, a gente também nem permite receber. Porque se você acha que você tem que estar sempre dando muito para poder receber algo, muitas vezes é a gente que aprendeu e a gente fica tão nesse modo automático que às vezes a gente também não comunica que a gente quer ajuda, a gente não fala para outra pessoa, porque a gente acredita que a outra pessoa tem obrigação de adivinhar. Ninguém tem obrigação de adivinhar. Então a gente precisa se achar no direito de pedir, de comunicar, sabendo que a outra pessoa não necessariamente vai atender ou tem condições de atender aquilo que a gente vai pedir para ela. Mas o fato da gente comunicar, a gente também está ampliando essa possibilidade da gente se comunicar de uma forma mais saudável, levando em consideração então as nossas necessidades também. Então o adulto, ele precisa aprender a falar, e às vezes a gente não aprendeu a falar. Muitas vezes nós fomos silenciados ou nós fomos silenciadas. Então a nossa criança pode ter medo de falar, né? Nós temos uma criança internalizada que às vezes tem medo de falar, que gosta de ser tocada de um jeito X, ou que não gosta de ser tocada de um jeito Y, ou que gostaria que a parceria também saísse com ela e fosse visitar tal pessoa. Então, a gente muitas vezes não tem coragem de pedir, e quando a gente não pede, a gente está simplesmente tirando de nós o direito de nos sentirmos importantes, tá? Então, tem até um caso por exemplo, de um pai que ele comia sempre o pé, né, os pés da galinha. E aí a filha casou, né, e fez um almoço para receber o pai. E aí ela fez uma outra carne, um outro tipo de carne, e comprou 1 quilo de pé de galinha para o pai. E ela queria agradar esse pai. Como esse pai comia sempre, né? Como esse pai comia sempre pé de galinha, ela fez para agradar o pai aí o pé de galinha, 1 quilo de pé de galinha. E aí pega e serve o pé de galinha, toda feliz, crente que ia agradar o pai. E aí o pai fala, pelo amor de Deus, eu não aguento ver pé de galinha. E aí ela fala, mas o senhor não falava pra gente que o senhor amava pé de galinha? Aí ele explicou pra ela e pra família de que ele não gostava de comer pé de galinha, mas que como ele não tinha condição de comprar mais carne, né? Ele ficava com a pior parte do frango para poder deixar as melhores partes aí para a família, né? Então, quais são os pés de galinha que a gente não comunicou ou não está comunicando para as outras pessoas, né? E que a gente precisa aprender a comunicar, porque muitas vezes as pessoas não sabem do que a gente gosta,
do que a gente espera, do que a gente gostaria de ter delas. Porque a partir do momento que a gente comunica e a outra pessoa mantém uma indiferença em relação àquilo que a gente está comunicando, nós temos também a responsabilidade de fazer algo com aquela informação que foi comunicada e não está sendo atendida, né? Então, nós assumimos a responsabilidade quando a gente comunica e a gente mantém uma dinâmica doentia quando a gente, mesmo quando a pessoa mantém uma dinâmica que não é saudável, a gente sustenta essa dinâmica doentia. Então, não seja, não assuma esse lugar de quem precisa agradar o tempo todo, porque se você agrada o tempo todo, isso não vai ser o suficiente para poder manter nenhum tipo de relação, porque nenhum tipo de relação vai ser saudável se só uma pessoa vai querer ficar carregando aí o piano aí na relação, tá? Relacionamentos saudáveis tem troca, tem parceria, tem cumplicidade, tem planos individuais, né? E tem planos em comum. O relacionamento é um banquinho, né, de 3 pernas. E então, gente, meu olho entrou alguma coisa no meu olho, fico piscando aqui porque entrou um negócio no meu olho, tá? Então, no relacionamento a gente tem toda essa dinâmica aí que a gente vai precisar avaliar, tá? Então, quando a gente não tem a autoestima no lugar, a gente vai permitir com que algumas dinâmicas que não são legais, elas permaneçam, né? Então, há uma série de pessoas que se submetem a ser, por exemplo, a outra ou o outro, né? Diferentemente dos casos em que as relações são abertas, né? Quando num relacionamento ambas as pessoas foi um acordo do casal que a relação vai ser aberta, que pode ficar com outras pessoas, isso aí vai depender de cada pessoa. Então, se a pessoa acordou isso com a outra, né? Então, é uma relação que as pessoas combinaram isso e tá tudo certo se as duas pessoas estão confortáveis com isso. Quando que não é saudável? Quando uma pessoa da relação não concorda ou não foi informada. Sabe quando a pessoa não é informada, uma pessoa pode tudo, a outra não pode nada? Então, isso não é saudável. Então, quando você fica numa relação onde a outra pessoa, ela se acha tendo direito de fazer acontecer e a outra pessoa, ela não tem direito de nada, a gente tá falando aí de uma dinâmica que não é saudável, uma dinâmica de abuso. Assim, nas relações de trabalho também isso acontece, e na família também, quando a pessoa só é amada se ela fizer tudo exatamente do jeito que ela quer. Então, a própria família muitas vezes explora aquela pessoa que tem uma crença ali de que precisa servir para ser amado. Então, se a gente aprendeu que a gente precisa fazer as coisas para as pessoas para a gente poder se sentir amado, nós simplesmente vamos alimentar uma dinâmica que não é saudável, porque a gente vai querer dar até aquilo que a gente não tem para manter, para ter esse olhar da outra pessoa. Então, se a gente aprende isso dentro da própria família, a tendência é a gente repetir e fazer o mesmo movimento aí, levando aí a nossa autoestima, prejudicando a nossa autoestima e também não achando que a gente tem direito de também receber o amor das outras pessoas, tá? Então, isso é muito importante. Quando uma pessoa com baixa autoestima, muitas vezes ela mesma se autossabota quando ela busca relações, mesmo que de forma inconsciente, de pessoas que não vão estar disponíveis para ela, né? Então, quando uma pessoa se envolve com uma pessoa que já tem uma relação com uma outra pessoa, automaticamente a gente está falando aí de uma pessoa que ela não tem uma autoestima no lugar, porque senão ela não ia precisar se sujeitar a ter uma relação a partir, né, colocar a sua felicidade em cima, né, à custa da vida de outra pessoa ou de outra família, de outro contexto, ok? Então já não é uma dinâmica saudável quando isso acontece.
A dificuldade, por exemplo, de ficar sozinho, de tolerar assim, ó, ficar sozinho ou sozinha, também vai prejudicar a autoestima, porque muitas vezes a pessoa vai tentar cobrir o buraco e aí ela nem sarou a ferida, né? Tá tudo. Imagina uma cirurgia, por exemplo, numa cesárea tem várias camadas a pele, né? Então, são várias camadas que são cortadas, às vezes não cicatrizou ainda, não foi vivenciado aquelas fases do luto que eu coloquei aí para vocês verem quais são as fases. Então, às vezes não está cicatrizada aquela dor, você nem entendeu por que aconteceu do jeito que aconteceu, a perda do trabalho, ou a morte daquela pessoa, ou a separação, ou a mudança de cidade. Você nem elaborou aquele luto ainda e você já está querendo projetar em outra pessoa ali, e isso não é saudável, porque não dá para fazer um reconhecimento, não dá para olhar para dentro, não dá tempo às vezes de poder entender o que aconteceu para não repetir aquilo que não foi saudável. A tendência quando a gente não quer olhar, né, para aquilo que gera dor, simplesmente como se aquela cicatriz ela ainda estivesse aberta, porque a cicatriz continua aberta, então não cicatrizou o suficiente, em outro momento ela vai arrebentar, como se arrebentasse os pontos assim, e aquela ferida ela fica muito mais intensificada se a gente não aprende e não aceita que vai precisar de tempo ali para poder cicatrizar. Então, quando a gente se permite sair também com dignidade de uma relação que não está saudável, né, onde não há mais o amor, também é uma forma respeitosa da gente aprender a se relacionar. E para isso a gente precisa lembrar da importância da gente ter autonomia. É claro que é muito bom a gente receber presente, a gente ser cuidado pela outra pessoa, mas quando a gente fica com a dependência total em relação a outra pessoa, quando a gente fica vivendo só a vida da outra pessoa e essa pessoa por alguma razão sai, né? Da mesma forma os filhos, né? Por isso que é importante a gente também, quem é pai, quem é mãe, também ter projetos individuais, porque se você deixa de ter projetos individuais, deixa de ter prazer em fazer outras coisas na vida, você simplesmente concentra toda a sua atenção. É claro que no início da vida, a criança ela precisa de atenção 100% ali, de dedicação, porque é uma questão até de sobrevivência. Mas à medida que a criança vai crescendo, a gente precisa alargar essa ponte para que a criança possa desenvolver as habilidades, para que ela ganhe espaço e ela consiga caminhar com as próprias pernas e poder desenvolver habilidades de vida aí. Mas quando a pessoa fica concentrada só ali no filho, ela também impede que o filho viva a vida dele, porque parece que tem que ficar o tempo todo ali preso, agarrado ali nos pais, ou na mãe, ou no pai ali. Então, é muito importante que cada um continue tendo planos individuais e planos da relação ali. E se vocês não estão aí num relacionamento, que vocês prestem atenção que tipo de relacionamento que vocês querem ter, utilizem essas informações também para reavaliar as relações de vocês, para olhar também para a forma como vocês estão educando os filhos, olhar para a forma como vocês foram educados e se permitirem ressignificar e entender assim, por que eu entendi que era assim, por que eu fiz tal coisa, mas como adulto, né, gente, assumindo uma postura de adulto para cuidar e fazer um movimento diferente, mais saudável, usando uma outra forma para poder se relacionar, sem acessar a nossa criança que quer colocar a culpa no coleguinha para não poder ficar de castigo, né? Colocar a culpa no irmão ou no coleguinha para não ter que ficar de castigo. Então agora a gente é adulto e quando a gente fala então daquilo que a gente aprendeu, nunca, gente, é para colocar culpa
em quem criou a gente. Muito pelo contrário, a gente honra as pessoas que nos criaram e a gente aprende também com os tombos que a gente leva, porque as maiores conquistas, as maiores realizações que a gente tem na vida não são nos momentos de calmaria. Se vocês olharem para a vida de vocês, nos momentos de maior turbulência, com certeza vocês descobriram coisas que vocês não sabiam que tinham, vocês descobriram amizades que vocês não se permitiram, não sabiam nem que tinham, que as pessoas se importavam, e muitas vezes vocês descobrem que tem forças que vocês esqueceram que tinham, porque na verdade nunca foi preciso usar, então às vezes a gente não usa porque não precisa, não é nem porque não tem. E até numa situação, então, que a nossa autoestima foi ferida, muitas vezes a gente vai se dar conta de que a gente tem uma série de coisas que a gente não lembrava que tinha. É claro que quando a gente vivencia a frustração de coisas que a gente idealizou e de coisas que não aconteceram do jeito que a gente gostaria que acontecesse, isso vai ficar um vai e vem danado. Então é normal a gente ficar revivendo, passa um filme na nossa cabeça, parece que vem um vídeo editado, tipo os melhores momentos, né, da relação, e aí isso atrapalha no primeiro momento vivenciar os lutos que a gente precisa vivenciar, daquela relação que a gente achou que ia ser para sempre, seja do relacionamento amoroso, seja do trabalho que achou que ia ser para sempre, seja de qualquer projeto que você teve na vida, que você achou que ia ser de um jeito e que foi completamente diferente daquilo que você imaginou que seria, né? Então é normal e muitas vezes a gente vai começar a vivenciar esse luto bem antes aí, cerca de 2 anos, às vezes antes de se encerrar mesmo um relacionamento, né? Às vezes esse luto já vai estar sendo vivenciado dentro da própria relação, até a dor ser tamanha, né? Que a pessoa precisa sair do ciclo de violência, né? Nós temos aí a gente pode mudar por 3 razões, né? Que é pelo amor, pela dor ou por um processo terapêutico, né? Às vezes só o fato de doer não é o suficiente para a gente conseguir sair e a gente precisa então trabalhar essa consciência para poder ampliar aquilo que a gente precisa entender para a gente poder se permitir fazer um movimento mais saudável, que muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento, né? A terceira fase, né, da questão do ciclo de violência que eu estava falando para vocês anteriormente, é justamente quando a pessoa que é abusiva, né, ela passa a adotar uma dinâmica de agradar, de estar disponível para mudança, demonstrando um certo arrependimento ali por tudo que ela andou fazendo, criando uma ilusão de que realmente ela está disposta a fazer diferente. Então isso pode acontecer também nas outras relações aí que a gente andou falando aí, tá? Então, na tentativa aí de conseguir reverter a escolha da outra pessoa de não permanecer na relação, existe a pessoa dá um passinho para trás ali e começa a voltar a agradar até que volte a ter algum outro movimento e fica nessa coisa aí desses 3 ciclos, né, da lua de mel, da agressão física e das agressões que só de ameaça, né, daquele clima de tensão ali, né? Então a ameaça, né, que seria aquele clima de tensão, depois passa mesmo para agressão, para violência propriamente dita, que não necessariamente é a violência física, né? Pode ser algum outro tipo de violência, como eu falei para vocês. E por último, a lua de mel, mas fica aí transitando aí nesses 3 ciclos aí. E lembrando que a última etapa, né? Então, que pode culminar quando a gente está com a autoestima muito baixa e fica numa relação
de abuso, né? Devido à autoestima baixa, é o feminicídio, né? Então a gente tem aí, inclusive, dados de violência que fala que na pandemia, né? Que revelam que na pandemia houve um aumento da violência doméstica dentro de casa, né? Violência doméstica a gente está falando aí da violência aí em que a maior parte da violência é causada pelos próprios parceiros íntimos, né? Namorado, ex-parceiro ou o próprio companheiro, que foi de 19%, né, nesse período da pandemia, passou para 29% aí. Então, houve um aumento de 42% para 48,8% da violência aí. Houve uma queda de violência na rua e houve um aumento da violência dentro de casa a partir dos parceiros íntimos aí. A gente tem aí que 1 a cada 4 mulheres são vítimas ou foram vítimas aí de violência na pandemia. E esse dado é muito importante porque a gente precisa combater todo tipo de violência e desconstruir aquela ideia de que a pessoa gosta de apanhar, né? A gente tem uma série de mitos, de tabus que a gente aprendeu sobre violência, sobre o que é certo, sobre o que a gente tem que fazer e sobre punição, sobre recompensa, todos esses conceitos aí, né? O que vão pensar de mim se eu separar? O que vão pensar de mim se eu não casar? O que vão pensar de mim se eu não ter filho? O que vão pensar de mim, né? A gente tem que parar de ficar preso ao que os outros vão pensar da gente e a gente simplesmente viver a nossa vida. Como é que a gente trata a nossa autoestima, se a nossa autoestima tá baixa? A gente precisa cuidar da gente, tá? Não tem outro jeito. E muitas vezes, ao invés da pessoa cuidar de si mesmo para poder resgatar a própria autoestima, ela simplesmente vai começar a olhar para a vida do outro, vai querer saber tudo o que acontece na vida do outro. Quanto menos você souber da vida do outro, melhor para você, porque não tem como você sarar se você ficar cuidando do outro, né? Então, é um autocuidado, né? Olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo, entender que é preciso entender o que te levou para esse movimento de que ter que se anular, né? De ter que se anular para poder satisfazer ou receber o amor de outra pessoa, né? Voltar lá na sua história, né? Como é que foi, a partir de quando que isso aconteceu? O que levou você a acreditar que você ia dar conta de carregar essa relação sozinha ou sozinho, né? O que faz você continuar permitindo que a pessoa ou que lá no seu trabalho, que as pessoas tratem você de uma forma desrespeitosa, né? O que você acreditou, que você escutou, que na verdade não é verdade, mas que por alguma razão você acreditou que você não era boa ou não era bom, que você não merecia, né? E não permitir, não alimentar nenhum tipo. Então, se a pessoa fala que te ama, e você pega e diz para ela que violência física, psicológica, cárcere privado, violência sexual, patrimonial e tráfico de pessoas são todos tipos de violência, né? E se a pessoa tá falando que te ama e ela comete qualquer um desses tipos aqui de violência, você precisa repensar o que você aprendeu que é amor. Porque isso aqui pode ser qualquer coisa, gente, menos amor, tá bom? Pode ser posse, pode ser dificuldade de lidar com a frustração, medo de ficar sozinho, pode ser qualquer coisa, tá? Ciúme, por exemplo, é um dos comportamentos que muitas pessoas acham lindo a outra pessoa sentir ciúme, e ciúme tá ligado a uma ferida aí que precisa ser tratada, porque ela também leva a dinâmicas que não são saudáveis aí e que precisam ser trabalhadas, porque leva aí também a relações que não são saudáveis.
muitas vezes as pessoas não querem ver a outra pessoa bem. E fica, né? Sacrifica a própria vida para poder manter, para não ver a outra pessoa bem. Então, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar mal se a outra pessoa vai ficar bem com outra pessoa? Quer dizer, gente, a vida é tão curta, a gente não sabe quanto tempo que a gente tem de vida. E a coisa assim mais triste que tem, que a gente pode fazer, é viver uma vida se prendendo a relações que não são saudáveis, né? Então, quando a gente dá o nosso tempo para alguém que não nos respeita, nós estamos alimentando o abuso, nós estamos contribuindo para a nossa autoestima ficar cada vez mais baixa, porque se nós mesmos não valorizamos quem somos, quem é que vai valorizar? Então, para de ficar buscando informação de quem quer ir embora, deixa a pessoa ir embora, né? Se a pessoa quer ir embora, deixa ela ir embora, não fica segurando a pessoa, né? Então, às vezes, ficar numa relação ou num trabalho, né? Às vezes fica vivendo de passado. Se você fica vivendo de passado, você vai ficar o quê? Deprimido. A depressão tá ligada ao passado. A ansiedade está ligada ao futuro, né? Você fica com medo de amanhã, um medo de ficar sozinho. E aí você vai acabar fazendo escolhas que não são respeitosas com você, ou às vezes até com outra pessoa, quando você pega e fica tentando tampar buraco sem cuidar, né? Sem lidar com essa dor que precisa ser vivenciada, internalizada, lembrando que vai passar, né? Mas se a gente quer aumentar a nossa autoestima, a gente precisa sim aprender a tolerar a frustração, aprender que não vai ser bom o tempo todo, aprender inclusive a investir no autocuidado, de não achar que não é porque a gente acreditou que uma coisa se a pessoa me traiu é porque eu não sou boa, ou se a pessoa quis me separar de mim, eu não sou bom o suficiente. Não, é tanta coisa que vai fazer com que uma pessoa decida romper uma relação ou trair, que se você acredita que é tudo sobre você, se você coloca isso tudo na sua conta, ou se você também coloca tudo na conta da outra pessoa, não se responsabilizando também pela sua parte ali na relação, você acaba não assumindo ali a função de adulto, né, o papel de adulto, para poder fazer movimentos mais saudáveis aí nas relações. E aí, isso tudo vai dificultar aí você vivenciar também o prazer, né? Então, as consequências aí da violência são os traumas, o desamor, a dificuldade de se inserir novamente na sociedade, porque muitas vezes a pessoa que ela é ferida, ela simplesmente se isola porque ela fica com vergonha. Então, a gente precisa também aprender a não julgar aquelas pessoas que que tiveram feridas emocionais, né? Que viveram ciclos de abuso, porque não é isso que vai fazer com que a gente ajude a pessoa a sair de uma situação desrespeitosa para poder alimentar e nutrir a própria autoestima. Então a gente precisa também parar, deixar o preconceito de lado, né? Aprender a acolher aquelas pessoas que passaram por processos aí de violência, de perdas, e aprender a validar, porque às vezes uma das coisas também que dificulta a gente ter autoestima é quando a gente vivenciou, né, esteve num ambiente invalidante, né? Quando não permitiram pra gente que a gente sentisse tristeza, raiva, dor. Então, se a gente cresceu num ambiente ou até na vida adulta, se as pessoas não validam a nossa dor, isso não é nada não, você não perdeu nada não. Então, assim, é claro que perdeu, porque imagina, você ficou anos trabalhando num lugar, você ficou anos convivendo com uma pessoa, como assim você não perdeu? Até
na novela das 8, né, da Globo, tava passando uma moça que ela perdeu o bebê. E as pessoas não queriam, por exemplo, conversar sobre a perda dela. E ela falando, eu preciso falar disso. Então, há uma série de lutos que não são reconhecidos e que a gente precisa dar voz para as pessoas para poderem falar das perdas, porque não tem como a gente resgatar a nossa autoestima sem falar das nossas feridas, né? Então, que a gente se permita olhar para as nossas dores de uma forma muito respeitosa, permitindo, né, aceitar a realidade como ela é e também fazendo um movimento para a vida aí, honrando aquilo que a gente viveu, do jeito que foi e se permitindo fazer um movimento diferente, mais respeitoso, passando a investir na gente ao invés de continuar fazendo de tudo para que as outras pessoas consigam olhar para a gente com mais respeito. É assim que a gente trata e recupera a nossa autoestima, investindo na gente, tentando entender as escolhas que a gente fez, permitindo fazer escolhas diferentes daquelas que fez com que a gente perdesse o nosso senso de valor e deixando, soltando, né? Soltando aquilo e aquelas pessoas que querem partir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham tirado proveito dessas reflexões aqui que eu trouxe nesse dia tão importante, que é para a gente poder olhar para os relacionamentos, olhar para aquelas dinâmicas que não são saudáveis e nos permitindo aí fazer movimentos para a vida e saindo da zona de conforto aí para fazer as mudanças necessárias para a gente poder voltar a se sentir potente diante da vida sem ficar preso aí ao julgamento, porque cada um vai pensar o que quiser pensar, mas o importante é a gente fazer aquilo que tem sentido pra gente, é aquilo que faz com que a gente se sinta especial e importante. E a primeira pessoa que precisa sentir isso e viver isso é você, tá bom? Então que você se permita lidar com as pedras no caminho para que você consiga aí se conectar com a sua força, viver os lutos necessários aí daquilo que você idealizou e daquilo que você gostaria que fosse, entendendo aí a realidade, mas vivendo aquilo, a vida, né, de uma forma dentro das possibilidades aí, o melhor que você puder viver, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, deixem o like de vocês aí, deixem os comentários, o que vocês aprenderam ao assistir a live. Quem assistir depois também, por favor, comentem uma reflexão ou até mesmo me mande aí dicas de sugestões aí para assuntos, posts, vídeos, né? Aquelas demandas maiores aí eu vou estar atendendo aí, tá bom? Manda perguntas também, porque a gente é uma forma também de eu saber o que vocês querem saber, ok? Um beijo! Naqueles vídeos que eu tô fazendo para vocês, sempre tem uma reflexão, tá? Esses vídeos que eu coloco brincando, sempre é para chamar vocês para refletir sobre algo que é importante. Então, eu também gostaria de saber aí o que vocês estão achando aí dos vídeos, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus! Tchau!